Boa noite, pessoal. Tudo bem com todo mundo? Espero que sim. Boa noite, senhor, tudo bom? Opa, tudo em ordem. Como é que vai, George? Beleza. Os demais? Tudo jóia. Muito bem. Bom, geralmente esse horário já vejo o pessoal em peso aqui. Bom, vamos manter o nosso horário. À medida que o pessoal for chegando, vai sendo admitidos. Comentar que essa é a última aula com conteúdo, né? Estava olhando o planejamento, dia 4, que é a próxima quinta-feira, a gente faz a última atividade, como eu recebi as instruções para cumprir com o planejamento acadêmico. Então, essa é a última com conteúdo. Voou o semestre, apesar dessa novidade aí, né? Essa forma virtual de nos encontrarmos. Ninguém esperava por isso, né? Bom, vamos dar início então para a nossa aula. Imprevistos, né? Nossa, quem podia imaginar tal situação? Tudo bem. Vamos lá. 15ª semana, vamos falar sobre abordagens de consistência e replicação. O último assunto a ser tratado então nesse semestre. Bom, relembrando então as razões para nós realizarmos replicação. São duas, né? Confiabilidade, que no caso de algum dado corrompido, algum problema em que o dado não esteja mais disponível, você tem como ter uma réplica, né, desviar para um outro servidor, para que o trabalho possa continuar sendo continuado. Ou também desempenho. Se de repente algum lugar está tendo uma grande latência, uma grande demora na resposta, tendo mais máquinas para servir as requisições, você tem uma melhoria de desempenho. Bom, quando você replica, né, você pode ter aí como consequência problemas de inconsistência. Ou seja, em um lugar foi feita uma atualização, uma modificação num arquivo, mas nos outros lugares ainda não foi feita essa atualização. Então, como escrevi na aula passada, né, há 2 semanas, você tem uma réplica que não é igual, né? Vamos colocar entre aspas essa frase porque não tem sentido, né? Réplica que não é igual. Você acaba tendo então aí uma diferença no conteúdo de um arquivo e outro. A solução, então, quando você tem uma janela de tempo que ela não é suficiente, é relaxar as regras de consistência, aumentar o tempo, né, de uma replicação, fazer modificação no modelo de consistência, para que, se não estiver sendo cumprida toda essa rigidez, você tem outros meios para não dizer que não está cumprindo com o que foi planejado. E aí nós vimos 3 abordagens de consistência contínua, né? Que é o desvio numérico, o desvio de idade, desvio de operações. Então hoje vamos falar de mais 2, que é a consistência sequencial e consistência causal. Tá? Todas essas 3, né, a contínua, a sequencial e causal, elas são gerenciamento de réplicas. Essas 2 últimas mencionadas, sequencial e causal, elas vêm originadas da programação concorrente. Então, pegou-se alguns conceitos lá da programação concorrente para abordar esse contrato, né, esse modelo de atualização.
No fim das contas, né, para resumir bem, para obter cópias consistentes é preciso que ordene, né, que haja uma organização dessas atualizações. Essa é a grande ideia, né, por trás de fazer réplicas. Bom, antes de efetivamente falar da consistência sequencial, tem uma notação que vai ser mostrada aqui em algumas imagens. Então, nós temos que entender assim, W é uma operação descrita de um processo P, onde esse I pode ser 1, 2, 3, né, N, o que for. Ali o X é um elemento, pode ser uma variável, né, que ela guarda um determinado valor. Então, ela está armazenando A. E o R é a leitura do processo de índice I, né? O processo 1, o processo 2. E o elemento X, ele retorna um B. Quando você faz uma leitura, você faz um get lá naquela variável. Então, vai retornar alguma coisa que está armazenada lá. Então, essa é a denominação de como nós vamos tratar aqui umas imagens, né? Então, por exemplo, você tem dois processos que estão da seguinte forma. O eixo horizontal, ele representa o tempo. Então, portanto, quanto mais à direita, mais o tempo avançou. Aí, um determinado processo 1, ele escreveu lá na variável x uma letra A. O processo 2 está lendo um outro valor. Bom, depois de um tempo, ele vai ler o valor correto, tá? Então, realmente aconteceu dele ler um valor que efetivamente está dentro da variável x. Então, ele leu A. Ok, então ele trocou o valor 1000, que estava armazenado num outro processo, numa outra máquina, né? Já que é um sistema distribuído, e agora ele leu o valor correto, A. Bom, aí vamos ver alguns cenários, né? Temos aqui 4 processos, então, que está bem claro, né? Como já foi mencionado no início do slide. O processo P1 está fazendo tanto o processo 1 como o processo 2 estão fazendo operações de escrita. Os processos 3 e 4 estão fazendo processos de leitura. Aqui nós temos um caso de um depósito de dados sequencialmente consistente. Tá? Vamos comparar com um outro caso para entender por que esse é e o outro não. Então, olha só, vejam que em relação à figura da esquerda, tudo está igual, exceto no P4, que você tem um RA. Primeiro ele fez uma leitura e encontrou A, e depois ele fez uma leitura e encontrou B. Né? É a única diferença que está entre a figura da esquerda e da direita. Então, por que o da esquerda ele não é consistente? Olha só, os processos, eles precisam ver a mesma intercalação de processos. Ou seja, se primeiro foi feito mexeu primeiro com A, tem que ser A com todos. Se depois foi com B, B com todos. Né? Então, acaba acontecendo que, se primeiro eu tratei B, então aqui ele está fazendo a coisa certa. Ele está lendo B primeiro. Aqui ele está fazendo errado. Né? Ele está lendo A. Então, por isso que ele não é sequencialmente consistente. Então, como falado anteriormente, né, o grande resumo é a necessidade de você ordenar as replicações. Os processos têm que acontecer numa ordem. Pois não? Só para eu tentar
Tipo assim, me situar nessa sua explicação. Vamos dizer que acontece assim, ó. Eu tenho um bloco de notas compartilhado e tenho duas máquinas acessando esse bloco de notas, certo? Certo? Aí, o que eu tô vendo aqui, pelo que você está explicando, os W são a escrita, certo? Write, né? Isso, correto. E o read é o R. Certo. A leitura. Essa forma que você tá nos passando é como se fosse essa maneira, né? Tipo assim, a máquina, o processo que você diz é o acesso a esse arquivo, vamos dizer assim. Como se Bom, fosse um exemplo assim. Por exemplo, enquanto o processo 1 escreve o documento, vamos dizer, daí ele já finaliza essa escrita, aí ele está disponível para leitura. Isso aí seria uma consistência sequencial. Se eu tentar ler o arquivo antes de ter escrito, pode dar esse tipo de inconsistência que você fala? sim, sim. Como o contrato é, olha, nós precisamos estabelecer a ordem com que os processos são feitos. Então, se a primeira máquina escreveu e a mesma máquina fez a leitura, as outras máquinas têm que fazer essa mesma ordem também. Professor, uma licencinha, acho que o pessoal tá querendo entrar lá só para aceitar. Ah, tá, tá. Acabei de Tem ver uma aqui. galera já. Não, obrigado. Ok. Acabei de admitir, obrigado. Sim, se a primeira máquina, então, ela fez a escrita e depois a leitura, as outras máquinas também têm que seguir a mesma ordem, né? Então, dessa forma você mantém consistente, porque se começar a perder essa sequência, peraí, um está escrevendo, o outro está lendo, mas ainda não atualizou um determinado valor, tá bem nessa ideia mesmo. É claro, né, que no, não, no bloco de notas dá para acessar, sim. Tava pensando mais Não, em variável, né? esse aí é tipo um exemplo, né? É Ah, porque claro, claro. assim, como que a gente torna uma variável pública para acessar em rede, por exemplo? Entendeu? Esse é o Hum, meu. Isso aí que eu não. Eu tentei assimilar dessa forma, só que aí eu pensei nesse exemplo que eu poderia dar do bloco de notas e duas máquinas acessando, escrevendo e lendo aham. esse arquivo, entendeu? Olha, eu tenho que concordar com você que tem uma coisa que não está clara nessa literatura. Primeiro, ele fala assim: numa máquina você tem a sua memória. Então, é claro que os processos que estão acontecendo na sua memória, na sua máquina, acessam aquela memória. O que ele não deixa claro, ele explica todas A essas. leitura e escrita em cima da variável, mas como que acontece isso em rede, né? Exato. É aí que eu quero chegar, né? Aí ele fala, tá, e como é que você escreve numa outra máquina? Como é que você acessa a memória de outra máquina? Isso que também eu tenho que concordar contigo. Ele fala de coisas mirabolantes, como, ó, vamos manter a consistência, Eu nem sei tem que se o ter. Windows deixa ele fazer isso, viu? Sim, sim. É claro que o sistema operacional ele tem as suas formas de segurança, né, em que ele vai negar esse tipo de operação. Da violação, né? Ele não deixa. Sim, Ainda mais se estiver em exato. cima dentro de uma thread, por exemplo, uma variável declarada, não, é Sem chance. quase -5 a chance de acessar isso. Concordo contigo. É, Bom, mas pode continuar, professor, desculpe aí. aham. Não, não, imagina. Eu acho bastante relevante, né, esse tipo de observação, porque, afinal de contas, tem coisa que ele, né, no livro que eu passei para vocês, ele fala que deve ser dessa forma, né, ele mostra toda uma teoria, mas não diz o como. Eu acho que deve estar usando algum sistema específico aí que talvez compartilhe o mesmo hardware, não sei. É, coisas que não são assim comuns, né? Não é aquela coisa assim que você pode ter na sua casa, Não, esse tipo não. É isso que né? eu tava tentando assimilar, entendeu?
Pode ser, assim, coisas de mainframe. E, claro, todo mundo tem um mainframe em casa, né? Ah, sem dúvida, na gaveta, né? Claro, claro. Eu tenho 2 por falta de um. Vai que queima, né? Mas muito relevante, George. Eu vejo que há coisas muito mirabolantes que vocês perguntam, tá, entendo que deve existir um planejamento, uma teoria para fazer isso, mas o problema é como faz isso. É uma excelente pergunta que cabe aqui. Né? Vou ver o que eu posso fazer por essa dúvida aí, George. Tranquilo, você. Joia. Não, agradeço a participação. Ok. Imagina. Certo. E aí temos a consistência causal. Bom, é diferente de casual, né? Primeira coisa é entender o Juro significado que da eu li palavra. isso. Não é assim, olha, coincidentemente, né? Deu certo falar consistência. Não. Tem toda uma lógica, né? Uma razão para acontecer essa consistência. Se fosse consistência causal, seria, vamos largar para a sorte e casualmente funcionaria, né? Não é esse o cenário que nós estamos analisando. Então vamos ver com mais calma aqui que é o causal. O causal vem de causa, né? Tem uma origem, um motivo, uma razão para acontecer. Então olha só, vamos partir que você tem 3 variáveis, que todas elas inicializadas com o valor 0, tá? Então, todos os processos aqui estão fazendo isso. Um determinado processo começa de 0, recebe o valor 1, tá? Vamos colocar de uma forma bem simples, tá? É claro que ninguém vai ficar trocando de 0 para 1 para ver o que dá, né? Existem razões mais nobres, né, para você estudar sistemas distribuídos. Mas aí você tem lá uma variável que de 0 passa para 1 e você quer imprimir os outros 2 valores que não foram alterados, né? No caso aqui, x vai imprimir y e z, no processo 2 o y recebe 1 e vai imprimir o x e o z, e o processo 3, quem é alterado é o z e vai imprimir o x e o y. Tá? Então isso que eu quis dizer com imprime a variável que não foi alterada naquele processo. Aqui você tem, fazendo as combinações, né, de 6 processos, 6 fatorial, o que eu quero dizer com combinar 6 processos? Eu vou colocar uma outra... E as probabilidades dele. Isso, todas as possibilidades, né? Veja só, aqui você pode começar com alterar o x, imprimir o y e o z, depois alterar o y e depois imprimir isso aqui. Você pode alterar inicialmente 2 coisas, imprimir 2 coisas, e assim por diante, né? Se você fizer todas as combinações entre esses 6 processos, dá 6 fatorial, que são 720 possibilidades. E aqui, o que ele quer dizer é o seguinte, existem algumas condições que vão violar aquela sequência de, vamos combinar, primeiro a gente faz a escrita e depois eu faço a leitura, ou vice-versa. Nós vimos então que para ter consistência, o modelo ele precisa ter uma regra. Então todo mundo tem que seguir dessa forma, todas as máquinas devem agir da mesma forma para que a consistência seja garantida. Então das 720 possibilidades, o livro lá analisa, metade vai acontecer isso e metade aquilo. No final das contas, ele chega que apenas 90 das 720 vão conseguir ser consistentes, tá? Bom, aí, se você isso porque nós estamos falando apenas de 6 processos, que é simplesmente alterar um valor e imprimir os valores armazenados. Isso fica exponencialmente maior se você tiver mais processos, tá? Então, é necessário aqui uma análise para ver que
não é de qualquer jeito que você vai conseguir consistência, tá? Tá aqui o tempo, mostrando a linha do tempo, né? Que em direção para baixo é a sequência com que os eventos aconteceram. Aí, aqui está mostrando 4 que são válidos para entre as combinações de x, y e z, né, alterar os seus valores e imprimir também os seus valores. Tá? Então, isso daqui foi apenas para dizer, tome muito cuidado que pode acontecer de forma casual o processo que você escolher cair em uma das 90, né? Claro, desde que haja 6 processos. Mas a grande preocupação é, dependendo da quantidade de processos que você tem, ele pode cair numa situação que não é aquela que dá a consistência. Tá? Aqui é apenas uma análise matemática do cenário. Já vamos falar mais sobre o causal. Bom, para entender melhor o que é o causal, aqui é como eu falei, tem uma causa, um motivo. Então vamos pensar assim, você tem uma determinada variável que ela precisa ser lida numa outra máquina para poder atualizar esse valor na máquina que fez a leitura. Sei lá, um cálculo matemático, alguma coisa assim, tá? Então, para que haja condição de consistência. As escritas são potencialmente relacionadas por casualidade e devem ser vistas por todos os processos na mesma ordem, né? Como já tinha falado anteriormente. Escritas concorrentes podem ser vistas em ordem diferentes em máquinas diferentes. Ou seja, quando os processos são concorrentes, eles podem acontecer em ordens diferentes. Agora, se eu preciso de uma relação causal, ou seja, eu preciso atualizar uma determinada variável por causa de um cálculo matemático, então todas as máquinas têm que fazer na mesma ordem. Tá? Vejamos aqui esse caso. Aqui nessa figura, temos uma sequência de eventos permitida quando o depósito é consistente por causalidade. Mas ela é proibida quando o depósito de dados é sequencialmente consistente ou estritamente consistente. Então, quando eles são concorrentes, não é exigido que todos os processos vejam na mesma ordem. Depois eu vou mostrar um cenário que vai ficar... Acho que vai dar para esclarecer melhor toda essa confusão. Então, ela é permitida quando o depósito é consistente, por causalidade, mas não quando o depósito de dados é sequencialmente consistente. Então, olha aqui, nós temos duas situações em que a situação A, ela viola a consistência. A sequência correta acontece aqui nesse cenário B, por conta da causalidade. Veja só, aqui nessa primeira situação tem um processo 1 que escreve em X um valor A. Ok. O processo 2, ele leu A e escreveu em B. Sei lá, esse B aqui pode ser... eu quero o dobro do que foi lido aqui em A. O processo P3
também fez o correto. Primeiro leu B e depois leu A. Aí aqui o processo P4 nós já temos problema. Ele não leu na ordem certa. Tá? Agora, e por que esse daqui, mesmo sendo idêntico, né, os processos 3 e 4 estão dando certo? Porque você tirou a leitura aqui. Aqui, no processo P1, eu escrevi um valor. Mas o processo 2 falou, não, esquece aquele valor, vou colocar outro. Agora, as máquinas, elas leem a partir desse novo valor. Digamos que esse daqui é um novo ponto de partida de um determinado processo. Os processos eles devem seguir na mesma ordem. Entendi agora. Ele pega o tempo fora do... Por exemplo, que nem ali na A, ele está querendo ler o RA, a leitura do A ali depois do B, né? Tipo assim, aí é como se ele estivesse pegando dados antigos. E sim, exatamente. Bem visto, George. Bem observado. Todos os processos devem seguir na mesma ordem, né? O que torna inconsistente para esse caso aqui do A, tá? Por isso que eu coloquei aqui um A entre parênteses, tá, pessoal? Para mostrar que é em relação a esse cenário aqui. Então, no B, a leitura foi removida. Então, a escrita de W1 e W2, eles são concorrentes, tá? E sendo concorrentes, então, não precisa ser feito na mesma ordem, como foi falado no slide anterior. Aqui sim eu tenho uma situação consistente. Apesar de no livro não ter mencionado esse assunto, tem uma abordagem em engenharia de software, matriz de rastreabilidade, que é assim, uma matriz onde você coloca processos que dependem um e outro, né, para você poder fazer em paralelo. Tem coisa que você depende de terminar uma fase anterior para avançar essa. Então, por achar assim uma certa mesma forma de operação, eu acabei colocando isso daqui. Não sei se vocês conhecem esse assunto lá da engenharia de software, mas aí, caso conheçam, isso vai facilitar o que eu estou querendo explicar. Caso não conheça, talvez lendo a fonte que eu coloquei aí, possa dar uma esclarecida no que eu quero dizer com matriz de rastreabilidade, tá? Tem coisa que no software você consegue fazer em paralelo, sei lá, você e outro cara da equipe consegue levar em paralelo o desenvolvimento de uma determinada tarefa. Tem coisa que, olha, somente depois que tal membro terminar é que eu consigo dar continuação ao que ele estava fazendo. Tá? Então, tem coisas que dependem e tem coisas que são possíveis executar em paralelo. Tá? Em executar, não executar o programa, tá? Realizar o desenvolvimento. Isso, obrigado. Eu não posso criar vamos dizer assim, eu criei uma classe no banco se o código vir primeiro, por exemplo, no Entity Framework. Eu não posso criar o banco primeiro, depois criar o código, entendeu? Porque ele mapeia, ele depende do modelo das classes, né? Correto. Como se fosse isso. Aí o paralelo seria o front, por exemplo. O cara pode ir desenhando a parte da web enquanto eu estou criando o back-end, né? Isso daí daria para fazer em paralelo. Então, é esses tipos aí que você acho que pode associar assim, né? Isso, exatamente. É isso que eu estou querendo dizer com relação a esses processos, né? Tem situações em que dá para fazer em qualquer ordem,
Mas tem situações em que você vai ver que há uma necessidade de manter a sequência se você quiser que a consistência seja garantida, né? Entendi. Agradeço aí a participação, George. Imagina. Então, só para mostrar aqui como que essa tabela virou esse gráfico, né? Então, por exemplo, você tem aqui uma determinada fonte, e aí o 1 vai ser assim, ó, dá para fazer em paralelo. Então, 1, 2 e 4, desculpe, 1, 3 e 4, quem está fazendo essa tarefa aqui consegue fazer, não, três partes do desenvolvimento conseguem ser feitas ao mesmo tempo, né? O 1 consegue atender 3 situações. O 2 só dá para fazer alguma coisa relacionada com 2. E o 3 só dá para fazer alguma coisa relacionada com 1. Tá? Então tem coisas que dá para desenvolver em paralelo e tem coisas que você precisa esperar que seja concluída para começar determinada parte. Tá? Essa é a ideia que eu quis mostrar aqui. Beleza. Bom, e aí nós temos algumas questões, né, sobre gerenciamento de réplicas, que são a clássica onde, quando e por quem fazer as réplicas. Vamos ver, então, mecanismos para manter as réplicas consistentes. Bom, então vamos dividir o gerenciamento de réplicas em 2 subproblemas, que seriam posicionar os servidores de réplica. Vou colocar outro tópico aqui, mas primeiro eu vou dissecar a relação com a questão com relação onde, né? Que é o posicionar. Bom, posicionar significa então procurar localizações melhores para hospedar um depósito de dados. Para isso, existem alguns algoritmos, né, como o cálculo do posicionamento dos servidores de réplica, calcula a distância entre clientes e as localizações, né, o ponto onde vai ser situado esse servidor. Um exemplo, por exemplo, o cálculo de hops, né, que são a quantidade de saltos que um pacote passa pelo roteador. Então, ali existem alguns roteadores e você tem um determinado cliente. Quantos saltos precisa até chegar àquele cliente? É uma abordagem que pode ser utilizada. Pode ser usado sistemas autônomos, né, que é uma única organização. Por exemplo, a Anguera. A Anguera é um sistema autônomo, uma única organização. Quando eu digo ignorar a localização dos clientes, é assim, quem está dentro dessa rede, você tem mais rotas para seguir, o que te dá mais opções, né? Diferente de um usuário doméstico, que ele está de acordo com a provedora dele, né? E aí, sistemas autônomos tem vários, né? Vamos falar em várias instituições de ensino superior. Então, quem está dentro daquela rede tem mais rotas, mais opções para fazer o cálculo de hops, né? De acordo com a criticidade. Então, existem regiões mais exigentes
em que, por exemplo, latência, está acontecendo naquela região ali muito atraso para a comunicação. Então, ali está uma situação crítica. Então, pode ser feita a seleção de um servidor para coordenar essas réplicas. Outro subproblema, né, é posicionar o conteúdo. Significa, então, encontrar os servidores indicados para armazenar o conteúdo. Deve ficar claro que não é qualquer máquina, só copiar para aquela máquina vai dar tudo certo. Né? Como o modelo de contrato ele requer algumas exigências, então existe o servidor indicado para fazer o armazenamento do conteúdo. E aí, 3 tipos de réplicas são organizadas logicamente. Réplicas permanentes, inicializadas pelo servidor, e as réplicas inicializadas pelo cliente. Aqui está um desenho, né, que mostra, então, esses 3 tipos mencionados anteriormente, né? As réplicas permanentes, inicializadas pelo servidor e pelo cliente. Bom, respondendo, então, o onde, quando e por quem, o onde nós vimos ali os servidores, onde eles são colocados, e quais servidores eles serão aptos para armazenar o conteúdo. O por quem é aqui, um servidor ou um cliente. Bom, primeiro entender o que é uma réplica permanente. Espelhamento de websites. Qualquer grande empresa aí, UOL, Folha de São Paulo, os e-commerce, né, do país, todos eles fazem espelhamentos de websites. Então, esse daí é a cópia permanente. Nós temos as réplicas inicializadas pelo servidor. São as cópias do arquivo criadas por iniciativa do proprietário do depósito para melhorar o desempenho. Então, peraí, tem uma linha tênue, né? Uma divisão muito tênue entre réplica permanente e de servidor. Peraí, e qual que é a diferença em um e outro, sendo que os dois são servidores? A réplica permanente, ela é planejada. Olha, com que propósito nós fazemos o espelhamento? Como falado no início da aula, né, revisando os assuntos anteriores, ou por confiabilidade ou por desempenho. Então, se o proprietário, né, como falei, uma grande empresa, precisamos melhorar o desempenho, ele já vai e faz replicações desse servidor. Agora, e quando que situação que é essa, né? Respondendo quando, inicializada pelo servidor. Aqui é quando você precisa atender um local com muitas solicitações. Então, de repente, a Anhanguera. Se tiver muita conexão, os alunos estiverem com dificuldade para entrar, então devia ser feito uma análise e falar, esse local aqui está tendo muita solicitação. Vamos replicar os servidores para conseguir atender a demanda. Então, nesse caso, ela é não planejada. Então, a réplica permanente ela é planejada e a inicializada pelo servidor é não planejada, é de acordo com a demanda. Está precisando? Vamos replicar para atender o cenário. E as réplicas inicializadas pelo cliente. Aqui
o cliente, no seu navegador, ele faz cache. E aí isso pode ter, isso daí é uma replicação. O que acontece nessa situação é que você tem um desvio de idade. Então aqui vai ter uma determinada política para que, eu acessei um determinado conteúdo, fez cache no seu navegador. E aí aquilo que nós vimos, até que diferença de idade, né, entre a nova informação e a que eu tenho armazenada no meu cache. Essas são a réplica inicializada pelo cliente. Um outro assunto aqui de inicializada pelo servidor, né? Algum assunto como, por exemplo, tá para vir um campeonato de futebol. Se vir que, de repente, está tendo muita demanda desse assunto, vamos eleger um local onde consiga atender o maior número. Uma Copa do Mundo, por exemplo, podia colocar no Brasil, o Brasil podia atender toda a América do Sul. Né? Isso vai depender aí muito de uma análise para saber onde posicionar esse servidor. Então, acho que deu para ver o onde, o quando e o por quem. Esse é o assunto que eu tinha para hoje. Tava compartilhado? Tava sim, senhor. Que agora eu não estou vendo a linha vermelha mostrando o que está compartilhado. Agora saiu, mas antes estava. Até a hora que você estava mostrando aí o gráfico lá estava. Ah, tá. Não, tá ótimo. Ok. Para os que chegaram depois, né? Eu tinha comentado então que semana que vem já é dia 4, já está de acordo com o planejamento do calendário da instituição. Nós vamos fazer a última atividade e aí estamos com a missão cumprida, né? Cumprimos com o planejado. Professor, Pois desculpe não. interromper, mas Claro. eu acho que semana que vem não vai ter eu não sei como que vai funcionar essas provas do AVA, se a gente vai ter aula normal, porque geralmente quando está na faculdade, a semana de prova do AVA a gente não tem atividade, nem aula, nem nada, porque tem gente que tem prova, entendeu? Eu só não sei como vai funcionar online, porque agora como os professores não ficam alocados dando as provas, não sei como que eles vão fazer. Não, é realmente relevante, Caroline. Ainda mais que vocês têm bem mais experiência do que eu, porque eu estou chegando agora. Mas até o que eu ouvi conversando com o coordenador, o que vai acontecer é que vamos tomar as mesmas medidas daquela primeira atividade. Né? Pelo que eu vi, as regras elas serão assim. Elas também ficarão disponíveis 24 horas, igual a primeira. A diferença é, a partir do momento em que o aluno ele iniciar a atividade, ele tem 3 horas para responder, né? Para finalizar, para ser dado como entregue. Então é isso que eu vi a instrução, tá? Beleza, não é que eu não sabia realmente como que ia funcionar, só falei. Não sei se também se tem alguém da sala que vai ter que fazer. Bom, eu vou pedir novamente sua ajuda, né? Até então é essa a posição que me passaram. Se houver qualquer mudança, eu vou pedir, Caroline, que vou te passar o recado, pedir para que você passe para todo mundo. Mas até então, joia. Até então, de dia 4 ao dia 10 é a semana para
para aplicar todas as atividades. Como o dia Certo. 4 já cai na próxima quinta, nós obrigatoriamente temos que fazer dia 4, porque dia 11 já não pode mais ser aplicado. Mas, professor, eu acho que dia 4 ao dia 10 são as provas do AVA mesmo, sabe? Que são as provas, as matérias online. Daí, depois do dia 15 ao dia 19, é a atividade avaliativa nossa de prova, aula presencial, entendeu? Ah, então eu Por estava isso fazendo que eu falei que eu não. confusão. Isso, por isso que eu falei que não sei como que ia funcionar, porque quem tiver prova nesse dia, não depende a hora que a pessoa fazer, não sei como vai funcionar a aula, entendeu? Se os professores podem dar atividade, aula normal. Geralmente na faculdade é assim, na semana de aula do AVA, não tem aula presencial para ninguém, porque geralmente os professores ficam dando a prova. Como vai ser online, daí eu não sei como que vai funcionar. Só que eu acho que o professor não pode dar atividade, esse tipo de coisa. Daí, dentro do dia 15 ou dia 19, que é a nossa atividade mesmo, igual foi no primeiro semestre. Que daí a sua vai ser no dia 18. Ah, então eu estava equivocado. Eu achei que era a aplicação das atividades que encerrava mesmo. Não, é Tá. só do dia 15 a 19. Esse semestre começou muito tarde. Geralmente, tipo, no começo de junho, né, já tava, tipo assim, com tudo acabado. Só que esse semestre começou quase no fim de fevereiro, começo de março. Daí as provas foram para a terceira semana de junho. Esclarecedor. Foi interessante saber disso. Não, ok. Eu vou voltar então a falar com o coordenador, vou ver se eu consigo em tempo responder algumas dúvidas aí da turma, né, sobre como será essa aplicação de atividade e as demais atividades até o final do semestre, né. Mas eu estou vendo que está todo mundo numa situação confortável até agora, né? Não temos motivo para preocupações até o momento. Bom, alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que posso fazer por vocês para já conversar com o coordenador? Bom, qualquer coisa Sim, tá também. tudo legal, professor. Beleza. Qualquer coisa também é só me procurar, mandar um e-mail aí, eu respondo assim que possível. Então, esse era o conteúdo. Só Pois não, Carolina. mais uma coisa. A Vanessa hoje não veio para aula porque ela ainda está trabalhando. Porque em Campinas foi feriado terça e quarta e não deixaram a gente trabalhar. Então a gente está com bastante serviço hoje que a gente voltou. Não, não, tudo bem. Obrigado o informe, Caroline. De nada. Não, tranquilo então. Bom, pessoal, então obrigado a presença de todos aí então. Um bom fim de semana para todo mundo e boa noite também. Tchau, tchau, boa noite. Igualmente, professor. Boa noite. Tudo de bom. Obrigado. Bom descanso. Boa. Boa, gente. Falou.